Gênesis 8:1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com eles estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Que vento é esse? O Espírito Santo. Esse vento é o Espírito Santo. Verso de número 2. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram a cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceu os cumes dos montes. Foi interessante que algumas pessoas usaram esse texto, dia 17 do 7º mês e dia 10º do 10º mês, dia 17 do 7º e até o 10º mês, para falar que a pandemia ia sumir do dia 17 de julho, ia minguar até o mês de outubro. Só que a gente não pode fazer essa conta. Alguém sabe me dizer por que a gente não pode fazer essa conta? Porque o nosso calendário não é esse calendário. 17º dia do calendário lunar é diferente do 17º dia do calendário solar. Então, às vezes a gente pega os textos e quer aplicar ele literalmente. Não dá. Não dá. A gente tem que pegar literalmente um calendário e comparar. Então, os meses não batem. Não bate mês. Então, não dá para fazer essa comparação. Verso de número 6. A cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas já tinham minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele na arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tornou-a a recolher consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba para fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, porém ela não retornou a ele. Muito bem. Que trajetória é essa que eu quero fazer com você? Texto por texto, para a gente ver exatamente a ação do Espírito Santo ao longo da história. Em 4 versículos aqui, 5 versículos, na verdade dá 5 versículos. Em 5 versículos nós estamos falando de Gênesis 1 até Atos capítulo 2. Exatamente 5 versículos nós estamos falando de Gênesis capítulo de número 1 até Atos capítulo de número 2. E detalhe, conseguimos passar ainda pelo livro do Apocalipse. Só nesses 5 versículos. Vamos lá. Verso 6 de Gênesis 8. A cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo. A arca é a tipologia do que ou de quem? Cristo. A arca é a tipologia de Cristo. Quando a Bíblia está dizendo que um corvo saiu, o corvo aqui, ele representa Satanás. O corvo aqui, ele vai representar Lúcifer. Então, eu tenho a arca,
que representa Cristo, mas como um projeto de Deus. Ok? Um projeto de Deus. Deus enviou a salvação. Quem entrou na arca foi salvo. Sim ou não? Sim. Quem entrou na arca foi salvo. Só que a arca representa a salvação para mim e para você em 3 estágios. Porque a arca ela tinha 3 seções. Ela tinha 3, não vou dizer degraus, tinha 3 níveis. Muito obrigado. Se a arca tinha 3 níveis, a arca representando Cristo como sendo um projeto de Deus, então a salvação está na arca, a salvação está em Cristo. Se a salvação está em Cristo, Ele salvou o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, que são os 3 níveis da arca. Então, vamos só inverter a ordem. Ele salvou o meu espírito, salvou a minha alma e salvou o meu corpo. Meu espírito foi salvo imediatamente, a minha alma está sendo salva a cada dia através da santificação, e o meu corpo será salvo na glorificação, quando eu for arrebatado. Por que ele soltou um corvo? Porque um corvo representa quando Satanás, ou melhor dizendo, Lúcifer, é lançado fora da presença de Deus. Vai lá para Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Já vou te falar, Lu. Eu acho que é o 8. Isso mesmo. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Verso número 7. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Pegaram? Soltou o corvo. Quando ele solta o corvo, é quando Lúcifer peca e perde o direito da presença de Deus. É claro que aqui é uma tipologia. Por que uma tipologia? Porque Satanás não foi lançado na terra, ele foi lançado por terra. Ser lançado na terra é uma coisa, ser lançado por terra é outra. O inferno não foi inaugurado, não tem ninguém no inferno, o diabo não está no inferno, os demônios não estão no inferno, eles estão nas regiões celestiais. Ah, Eliseu, e por que ele estava rodeando a terra? Por que Salmo 91 fala: seta que voa de dia, mortandade que assola ao meio-dia? Por que o anjo diz que às 6 da manhã ele tinha que subir? Por que o anjo da morte passou meia-noite sobre o Egito? Por que Paulo e Silas adoravam ao Senhor meia-noite? Por que Sansão arrancou os portões de Gaza próximo da meia-noite? Por que Deus vinha na viração do dia, no finalzinho da tarde, falar com Adão, ter relacionamento com Adão? Por quê? Porque a cada 6 horas abre-se um portal do mundo natural para o mundo espiritual. A cada 6 horas. Se você pegar os maiores eventos da Bíblia, aconteceu próximo do meio-dia, próximo da meia-noite, próximo das 6 da manhã, próximo das 6 da tarde. E todos esses dados que eu dei para vocês são textos bíblicos. A Bíblia diz em Êxodo que o anjo da morte passou próximo da meia-noite. Paulo e Silas vão adorar o Senhor próximo da meia-noite. Jacó, quando luta com o anjo, ele luta com o anjo a noite inteira, a Bíblia diz, e na manhã, o que ele faz? Cara, eu preciso ir embora. No nascer do dia eu preciso ir embora. Por quê? Porque não tem permissão legal para estar na terra. Gente, espírito
sendo ele de Deus, sendo ele do diabo, não tem permissão legal para estar na terra. A terra Deus deu aos homens, e a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O Espírito Santo está vagando aqui? Não, o Espírito Santo está aqui, nesse tabernáculo feito por Deus, não num tabernáculo feito por Moisés, mas nesse tabernáculo. Por isso que quando nós nascemos de novo, é uma nova criatura. Aí o Espírito Santo vai agir na nova criatura, no novo tabernáculo, na nova casa. Não vai agir na casa antiga. A casa antiga ficou para trás, o velho homem ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Se fez novo, o Espírito Santo habita. Então, Lúcifer, ele perde o direito da presença de Deus, que é a simbologia de Noé soltar esse corvo. E o interessante é que Jó, aqui no livro de Jó, Deus pergunta: Satanás, de onde vem? De rodear a terra. Aí quando você vem aqui em Gênesis capítulo 8, a Bíblia diz que soltou o corvo, o qual tendo saído, e voltava, passeando pela terra. Por que ele não volta para a arca? O que tinha do lado de fora? Use a sua imaginação. Água, muito bem. Esse é o primeiro indício de um dilúvio. Só que de quem morreu? As pessoas que não acreditaram e morreram. Não creram na mensagem de Noé e morreram. Porque quem não crê na mensagem morre. E eu não estou falando de mensagem pregada, não estou falando de pregação. Quem não crê na pessoa do Senhor Jesus morre. Ele veio anunciando. Não creram. Eu gosto de uma frase: não se vai para o inferno porque pecou. Vai-se para o inferno porque não crê. Ele soltou o corvo. Só que esse corvo sempre esteve diante de Deus, não como um corvo, mas como o querubim. E onde é que esse querubim andava? No Éden. Ezequiel 28:13, abre lá. Ezequiel 28:13. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Onde é que ele tinha acesso? No Éden. Antes da queda do homem. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. E aí ele diz: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, e de ouro te fizestes os engastes e ornamentos no dia em que fosses criado, foram preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras afogueadas andava. Esse era o lugar de acesso. Esse era o lugar de acesso. Ou seja, ele tinha acesso no Éden. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. E pelo fato de você ter as pedras preciosas que te dá essa cobertura, que te dá essa autoridade, que te dá esse acesso, você andava no brilho das pedras afogueadas. Aonde é que está o brilho das pedras afogueadas? Entre as 4 rodas do trono de Deus. E aí o texto diz que, voltando lá para Gênesis capítulo 8, ele ficou rodeando sobre a superfície. Agora, o texto diz
Depois, verso 8: soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando aonde pousar o pé, tornou a ele para a arca. Vai lá para Gênesis capítulo 1, verso 1. Vai lá. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Trevas aqui não está falando de trevas, de mundo inferior, não está falando de inferno, está falando de escuridão. Escuridão. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis capítulo 8, verso de número 8. Diz que, soltando ele a pomba pairava sobre as águas para ver se tinha minguado, e como não tinha minguado as águas, o que a pomba fez? Voltou para ele. Aqui é a menção do Espírito Santo de Gênesis 1:2 até Gênesis 6:3. O Espírito Santo ficou sobrevoando, ficou na terra, pairando sobre as águas, especificamente na vida de alguns homens, na sua totalidade, de Gênesis 1:2 a Gênesis 6:3. Eliseu, o que tem em Gênesis 6:3? É quando Deus retira o Espírito Santo da terra e diz: o meu Espírito não contenderá com o homem mais para sempre. Então, a primeira vez que o Espírito Santo, que essa pomba, é liberada da arca, que representa a presença de Deus, ele fica sobre a terra de Gênesis 1:2 a Gênesis 6:3. Esse pequeno tempo. Eu preciso te dar uma informação. Matemática. De Gênesis 1:1 a Gênesis 11 são aproximadamente 2.000 anos. E de Gênesis 11 a Malaquias 3 são mais 2.000 anos. Interessante, né? Então eu posso dizer, no nosso tempo, que Gênesis 6:3 está um pouquinho mais de 1.000 anos. Se eu for fazer essa conta, tá? Um pouquinho mais de 1.000 anos. O Espírito Santo pairou sobre a face das águas. E ficou. Quando deu Gênesis 6, que a iniquidade do homem foi tamanha, Deus falou assim: cara, eu vou tirar você da terra. Eu tiro você da terra. Eliseu, o que acontece? Porque agora a gente cria uma lacuna. Então, de Gênesis 1:2 até Gênesis 6:3, o Espírito Santo estava na terra. E alguns homens, o Espírito Santo, ele se movia através de alguns homens. Por exemplo, ele se movia através de Sete, de Enos, de Enoque, de Jared, se movia em Matusalém, Lameque e Noé. Noé foi o último homem desse período que o Espírito Santo habitou na sua totalidade. Depois disso, Deus tirou o Espírito Santo da terra. Por isso que o Espírito Santo pairou, por isso que a pomba, pairou sobre a face das águas,
não viu aonde podia pousar e fez o quê? Voltou. Quando foi que ela volta? Exatamente quando Deus tira o Espírito Santo da terra. Agora, a partir de Gênesis 6:3, a atuação do Espírito Santo sobre a terra vai ser de forma específica, de forma dosada. Da mesma forma que é a manifestação do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Eu estou indo bem devagar para você acompanhar a minha linha de raciocínio. A Bíblia fala do anjo do Senhor, que na maioria das vezes o anjo do Senhor é uma prefiguração de Cristo. Eliseu, se o Espírito Santo sai da terra a partir de Gênesis 6:3, ele volta para Deus, não necessariamente Deus, ele volta para as rodas do trono de Deus. Eliseu, me dá o texto, te dou. Abre lá Ezequiel capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Já vou dar o verso, Silvinho. Já vou dar o verso. Ezequiel capítulo de número 1. Vamos ler o versículo 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Meu irmão, mesmo em dias de dificuldade, a gente pode ter visões de Deus e o céu pode se abrir sobre a nossa vida. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um como a de um bezerro, e luzia e reluzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homens aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Esses se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andavam para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma a outra. Outras 2 cobriam o corpo deles, cada qual andavam para a sua frente. Para onde o Espírito havia de ir, iam, se não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tocha. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos, e os seres viventes zigue-zagueavam
à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. Os aspectos das rodas era sua estrutura brilhante como berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se tivesse uma roda dentro de outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. Elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Isso aqui parece um filme cinematográfico. Agora, em algum momento você ouviu dizer que tinham relâmpagos, som, barulho? Vai lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo de número 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados, e apareceu-lhes línguas, entre eles línguas como que de fogo, e pousaram sobre eles, sobre cada um deles. Você vai acreditar em mim se eu falar para você que a mesma experiência em Atos capítulo 2, que aqueles que estavam assentados no templo tiveram, Ezequiel teve 700 anos antes, nessa visão? 700 anos antes, Ezequiel teve essa experiência pessoal, particular, com o Espírito Santo. Deus tinha dado para ele um gostinho do que seria a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ou seja, quem tem o Espírito Santo tem experiências primeiro. Quem tem o Espírito Santo ouve primeiro. Quem tem o Espírito Santo sabe primeiro. Quem tem o Espírito Santo anda na frente. Porque Ezequiel, exilado na beira do rio Quebar, ele tem essa experiência com o Espírito Santo. E detalhe, Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 2, passam-se 5 anos. Ezequiel já teve experiência com o Espírito Santo. O Senhor já o batizou. O Senhor já tinha mostrado para ele tudo isso. Seres viventes, cambotas, rodas altas, pé direito. Ou seja, ele diz que eles tinham pés direitos. O querubim não tem pé esquerdo. Meu irmão, nem a esquerda dá certo aqui. Brincadeiras à parte. Só tinha pé direito. E o texto sagrado mostra que Ezequiel teve essa visão. Foi cheio. Mas depois o Espírito Santo não permanece na vida dele. Passa-se 5 anos ele carregando água na beira do rio Quebar. Vem o capítulo de número 2. E ele diz: estando eu na beira do rio Quebar, o Espírito do Senhor falou comigo e me disse: Ezequiel, põe-te em pé, que eu falarei contigo. E o texto sagrado diz que Ezequiel, não tendo força para ficar de pé, o Espírito do Senhor levanta Ezequiel. A mesma experiência que ele teve no capítulo 1,
o mesmo batismo que ele teve no capítulo 1, o mesmo impacto que ele teve no capítulo 1, agora ele tem novamente no capítulo 2. Deus precisa de novo acender a chama na vida de Ezequiel. Deus precisa de novo levantar Ezequiel. Deus precisa de novo falar com Ezequiel. E o Espírito Santo sai das rodas do trono de Deus e vem falar com Ezequiel. Agora, o que é que me acontece? Me acontece que quem movia os querubins era o Espírito Santo, porque as rodas do trono de Deus são as pessoas desses seres viventes. Esses seres viventes são aqueles que movimentam o trono de Deus, e você percebe que eles só vão para frente. Vocês viram na leitura que eu fiz, o texto sagrado diz que o Espírito movia eles só para eles irem para frente. Ou seja, meu irmão, o Espírito Santo só vai te mover a andar para frente. O Espírito Santo na nossa vida nos impulsiona. Ou seja, naquela época o Espírito Santo estava nas rodas do trono de Deus, movendo o trono de Deus, levando o trono de Deus para onde Ele quer que se movia. O Espírito habitava nos seres viventes, e os seres viventes moviam o trono de Deus. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de movimento. Por isso que quando a nossa vida está um pouco parada, parece que o Espírito Santo dá aquela chacoalhada e diz assim: ei, eu não consigo viver numa casa parada, eu não consigo viver uma vida parada. É uma vida de movimento, é uma vida, uau! Por isso que às vezes a gente precisa trocar o lugar de serviço onde nós estamos fazendo. Por isso que às vezes a gente está meio acomodado e começa aquela agitação na nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo nunca foi uma pessoa parada. Então às vezes essa inquietação que a gente sente no coração, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso me mover e tal, é o Espírito Santo se movendo através da nossa vida. Porque o trono de Deus não para. O trono de Deus é um trono de movimento. O reino de Deus não para. O reino de Deus é um reino em movimento. Então toda a trajetória do Espírito Santo, toda ela, depois de Gênesis 6:3, era presença de Deus, lugar da presença de Deus ali nas rodas, vinha, inspirava um rei, um sacerdote, um juiz, um profeta. Visitava, né? Ele não estava mais ali. Visitava para um fim específico, pontual. Um rei precisa julgar uma causa, vinha o Espírito Santo com uma orientação. Um sacerdote precisava prestar um culto, vinha o Espírito Santo e manifestava ali sua presença, mas não permanecia. Você já pensou ali em Mateus 16? Por que é que Pedro, uma hora, Jesus diz para ele: uau, cara, tu teve uma revelação do céu, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E na outra hora ele dá uma resposta, Jesus começa a anunciar a sua morte, ele diz assim: não faça isso contigo mesmo, Senhor. E Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás. Você já parou para pensar nisso? Vai lá para Mateus 16. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Já vou te dar um versículo, Silvinha. Mateus 16. Verso de número 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou?
Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta que ele dá. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, aqui não é inferno, as portas do Hades, as portas da sepultura, não prevalecerão contra ela. Ou seja, no último dia, no dia do arrebatamento, no dia da trombeta tocar, ele está dizendo que as portas da sepultura não vai segurar a igreja de ser arrebatada. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a ele, disse: Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Cara, Deus chamou Pedro de Satanás. Por quê? Por que que uma primeira vez ele teve uma revelação do Pai, Cristo testifica que essa revelação veio do Pai, e na sequência, quando Jesus revela o seu plano, revela o que há de acontecer com ele, vem Jesus e diz assim, vem Pedro e fala, né? Senhor, tenha compaixão de ti, não faça isso, para trás de mim, Satanás. Por quê? Por que ele faz isso? Porque o Espírito Santo ainda não habitava na sua totalidade na vida de Pedro. O que Pedro teve foi uma inspiração. Pedro teve uma revelação. Aonde? Na sua alma. Ele não teve essa revelação no seu espírito. Por quê? Porque o espírito ainda estava separado, morto. Vocês estão entendendo? Ou seja, a revelação que veio na vida de Pedro veio na alma dele, mente, vontade e emoção. Não veio no espírito, intuição, comunhão, revelação. Quando ele recebe isso, ele fala de Deus. Senhor, tu és o Cristo. Uau, é isso mesmo, cara. Veio essa inspiração e foi embora. Desculpa, espírito, comunhão, intuição e revelação. Veio isso e foi embora. Perceba que, mesmo estando com Jesus, o Espírito Santo ainda não habitava na sua totalidade na vida do homem, mesmo estando com ele. Toda a trajetória de Gênesis 6:3 até a ressurreição de Cristo, ou melhor dizendo, até a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, toda a ação do Espírito Santo acontece dessa forma. Vem e inspira Davi, vem e inspira Samuel, vem e inspira Isaías, vem e inspira Jeremias, vem e inspira Sofonias,
vem a mão do Senhor sobre. Veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre a mão do Senhor e não em. É sempre sobre. Sempre sobre para quê? Para fazer algo. Atuação. Vai lutar, veio a mão do Senhor. Vai profetizar, veio a mão do Senhor. Vai orar, veio a mão do Senhor. Vai trazer uma direção, veio a mão do Senhor. Você vê isso na vida dos profetas, claramente. Ele fica rodeando sobre a terra até Gênesis 6:3 e volta para a arca. Ele espera 7 dias. 7 dias aqui foi literal, mas 7 dias aqui é um tempo, um período, até se completar a plenitude, até ser perfeito. E aí ele solta a pomba de novo. Essa segunda ida da pomba a gente vê depois do intervalo. Já, por incrível que pareça, a gente vê depois do intervalo.